com o assunto do dia, né? Porque além do clássico, meus amigos, o assunto que invadiu as redes sociais, os noticiários, as páginas de notícias de esporte, hoje, para onde vai Rony? Quem vai ficar com Rony? Ele está sendo disputado, pelo menos nesse momento, por Vasco e Atlético Mineiro. Lucas Pedrosa, o que você tem, meu amigo, para trazer para a gente de informação precisa, quente, apurada sobre Rony? Tem chance dele ir para o Vasco ainda? Vamos lá, Ilan. Primeiramente, a gente precisa recapitular toda essa história, né? Porque o Rony já esteve próximo do Fluminense, o Rony já esteve próximo do Santos, o Rony já esteve próximo de sair para o futebol do Catar, e agora não dá nem para falar de quem ele está mais próximo. Nessa manhã, foi uma surpresa muito grande por conta da situação que já estava muito bem encaminhada com o Atlético Mineiro. O Palmeiras já tinha dado ok, aparentemente o staff do atleta também já tinha dado ok, para ele ter uma transferência aí encaminhada de compra definitiva para o Atlético Mineiro. O Rony, que já não está nem mais sendo relacionado direito para os jogos do Palmeiras, foi relacionado e praticamente não é utilizado, principalmente depois daquela declaração da Leila. Eu já tinha trazido aqui no programa, aqui na Placar Aberto, no SBT, nos meus canais, que a situação do Vasco com o Rony era uma situação praticamente de banho-maria. O Vasco da Gama ficava observando a todo momento como que estava essa situação. Cara, uma hora tava com o Fluminense. Pô, a gente não vai disputar com o Fluminense que tá oferecendo 8 milhões de euros. Outra hora foi o Santos, que estava oferecendo isso também. Financeiramente, o Rony nunca foi um jogador que o Vasco tinha à disposição de pagar 7, 8 milhões de euros. Isso nunca aconteceu. Mas o Fábio Carille, o presidente Pedrinho e a diretoria do Vasco sempre gostou muito do Rony. Sempre conversou com o atleta, sempre conversou com o staff do atleta, digamos assim, e também com as pessoas próximas a ele, para demonstrar o seguinte: ó, Rony, a gente está monitorando a sua situação, a gente sabe que o Palmeiras já não conta mais com você e que aqui no Vasco, cara, você vai ser titular absoluto. Aqui no Vasco você vai ter um projeto, aqui no Vasco você vai ter o abraço da torcida, que obviamente entende que jogadores que se entregam também são jogadores que caem nas graças do Vasco. Ele viria para jogar com tranquilidade, com o pé nas costas. Então, o Vasco, a todo momento, há mais de um mês, não é de agora esse interesse, não é algo que, o Vasco quis atravessar o Atlético Mineiro. Não, o Vasco sempre esteve tentando o Rony. E o Vasco ontem, eu conversando com a minha fonte, já dava essa transferência do Rony para o Atlético Mineiro como certa, entendendo que não iria competir financeiramente com a proposta que o Atlético Mineiro fez ao Rony para ele sair do Palmeiras. Então, hoje de manhã, quando pipocou a notícia de que o Rony estaria acertado com o Vasco, e muita gente disse que ele estaria acertado com o Vasco e que faltavam poucos detalhes, isso não procedia. O que aconteceu foi o seguinte: o staff do Rony sinalizou ao Vasco da Gama que ele queria jogar no Vasco. Por quê? Além do Rony ter ouvido durante todo esse tempo que o Vasco da Gama seria um lugar que ele seria muito bem abraçado, que ele seria referência, o pai e empresário do Rony, quando eu digo pai, é o pai de criação do Rony, que é o Hércules, é vascaíno. Ele é staff e ele comanda a carreira do Rony. E ele já tinha dito, inclusive para o Vasco da Gama, que ele gostaria de ver o Rony com a camisa do Vasco. Então foi isso que causou a reviravolta que a gente estava tendo hoje. O Palmeiras entendeu essa situação como surpresa, o próprio Vasco da Gama se surpreendeu com essa ligação e, obviamente, se você já tinha interesse no jogador, beleza, você quer vir pra cá? Vambora, vamos acertar. A informação que eu tive é que é um contrato de 3 anos com uma opção de renovação por mais um, e o Vasco da Gama não cobriu nenhuma oferta financeira do Atlético Mineiro ao Palmeiras. Teve muita gente dizendo que o Vasco fez uma oferta ao Palmeiras melhor. O Vasco não fez isso. O Vasco não entrou em disputa financeira, nem mesmo quando era o Fluminense, nem mesmo quando era o Santos. O Vasco sempre contava com a estratégia de, primeiro, convencer o jogador e aí sim entrar em acordo com o Palmeiras. Teoricamente, o Vasco sempre teve uma boa relação com a diretoria do Palmeiras, com a Leila Pereira, principalmente o Pedrinho, tem até foto deles juntos e tudo mais. Então, o Vasco contava com o convencimento do Rony e depois convencer o Palmeiras. O problema é que o Palmeiras, nessa situação, não gostou nem um pouco da postura do staff do Rony. O Palmeiras já tinha dado ok para o Atlético Mineiro, de diretor para diretor. O Palmeiras, teoricamente, o Atlético Mineiro já tinha o ok do Rony e só tinha feito os últimos ajustes no contrato. E nessa manhã foi justamente quando o Atlético Mineiro estava esperando o último ok do Rony, ele sumiu, digamos assim, que foi até uma informação trazida pela nossa Raíza Simplício, que é fera nessa situação. Então, o que está acontecendo hoje, Pedrosa? É simples. O Rony quer jogar no Vasco. O Palmeiras quer vender para o Atlético Mineiro.
até se debruçando no caso do Claudinho, que estava tudo acertado com o Palmeiras, e depois foi para o futebol do Catar. Então o Palmeiras não quer repetir essa prática dentro do mercado, por ter dado ok, por já ter avançado na negociação com o Atlético Mineiro, e depois o jogador preferir ir para o Vasco. O ponto é, qual vai ser essa história? O que vai acontecer? Porque pro Atlético Mineiro é jogo ter um atleta que queria jogar em outro time? Pro Palmeiras é jogo, segundo a Leila Pereira, o que ela falou, que ela ou negocia com o Atlético Mineiro ou ela mantém o Rony no Palmeiras. É jogo pra Leila Pereira manter um jogador que ganha mais de R$1 milhão até o fim de 2026, sem esse atleta ser utilizado como a gente acha que ele pode ser utilizado no Vasco da Gama? É tudo isso que tem que ser colocado na mesa. E eu não coloco nem a parte ética aqui, tá? Eu acho que a Leila cobrar postura, eu acho até ok. Ela já estava acertada com o Atlético Mineiro. Eu acho que a gente tem que entender que no futebol, apesar da palavra muitas vezes não ser levada em consideração, você ter uma postura ética no futebol é certo, mas o Vasco não tem nada a ver com isso. É muito importante a gente lembrar, o Vasco não tentou atravessar o Atlético Mineiro. O que o Vasco foi surpreendido porque o Rony tem vontade de jogar no Vasco e o Vasco, que já tinha um interesse antigo no Rony, falou que gostaria de contar com o Rony e tentou acertar com o jogador. Acertou com o jogador e agora o Palmeiras não quer negociar com o Vasco. Olha o que está aí na tela, tá? Aqui do lado, que são as aspas, o que disse a Leila Pereira sobre essa questão, sobre a disputa. É uma disputa que está acontecendo. Não sei se é exatamente um leilão, porque o Vasco não está fazendo lances, né? Como já explicou aqui o Pedrosa. O Vasco não tem o poderio financeiro que tem hoje o Atlético Mineiro para disputar o Rony. Só para falar, essa palavra foi utilizada pela pessoa que eu ouvi. Eu não entraria em leilão. É isso, tá muito claro. Algum. Nem na época do Fluminense e nem agora. Eu não entro em leilão. Não entro. A sua explicação ela exatamente traduz isso aí. Não precisa nem a gente ouvir essa sua explicação sobre alguém ter te dito isso. Mas tá claro que não vai ter leilão, porque o Vasco não vai entrar em leilão. O Vasco não tem condição hoje de entrar em leilão. O Vasco queria fazer um negócio pagando bem ao Rony, né? Mas não tem grana, não tem bala para competir com outro clube em relação aos direitos a serem acertados com o Palmeiras. Me parece muito claro que é isso aí. Olha o que disse a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre a questão. Ela subiu o tom e se pronunciou sobre a novela Rony. Aspas para Leila Pereira. No início do ano, o Palmeiras já havia aceitado uma oferta do Fluminense, como a gente sabe, falamos disso aqui. Mas o Rony não quis ir para o Fluminense. Ontem à noite, ele e o Hércules Júnior, representantes do Rony, nos avisaram que tinham aceitado a oferta do Atlético Mineiro. Então o Rony aceitou o Atlético Mineiro, avisou ontem a Leila Pereira, avisou a diretoria do Palmeiras. Hoje pela manhã nós também aceitamos e fechamos a negociação. Então hoje Palmeiras e Galo também se acertaram. Estava tudo certo, jogador com Atlético, Palmeiras com Atlético. De repente, de forma surpreendente, ficamos sabendo pela imprensa que o atleta estaria acertado com o Vasco, via imprensa. Isso não tem cabimento. O Palmeiras é um clube sério que cumpre com seus compromissos. Fecha aspas para Leila. Ela continua depois. A situação é bem simples. Ou o Rony e o Hércules honram o compromisso que assumiram com o Atlético Mineiro. Hércules é o procurador do Rony, tá? Ou o jogador cumprirá o seu contrato conosco até dezembro de 26. Então, ou ele vai para o Galo, ou ele vai ficar no Palmeiras até o fim do contrato. É o que está dizendo a Leila. O Palmeiras não vai negociar o Rony com qualquer outro clube, pois nós e o atleta fechamos com o Atlético Mineiro. Não vamos fazer com o Atlético o que um clube russo, parênteses, foi o Zenit, e um atleta, parênteses, que foi o Claudinho, fizeram recentemente conosco, no caso com o Palmeiras. Fecha aspas para a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que curiosamente, isso não é nem tão segredo assim, dizem, era torcedora do Vasco, né? Porque Sim. ela é carioca, antes de se mudar para São Paulo, antes de casar com o dono da Crefisa, ela era torcedora do Vasco, mas não vai pesar acho que nada nisso aí não, viu, Pedrosa? Eu também acho que não. A Leila sempre, pelo menos a todos os momentos que ela fala sobre mercado de transferência, sobre transparência no futebol, ela prega a profissionalização. Então eu consigo entender a postura dela, eu realmente consigo entender a postura da Leila Pereira. Agora ela tem que pensar no Palmeiras também, cara, porque o Palmeiras vai ter um jogador que não é utilizado, que ganha mais de R$1 milhão com um contrato aí com quantos meses? 20 meses de contrato pela frente? O Dudu acabou ficando assim, né? Ficou assim, mas depois também saiu, né? Também. Fala, Bernardo. Eram menos meses também que o Dudu tinha que ficar, né? Não só seria que quase... o Dudu ganhava mais, né? Sim. Então, assim, é complicado, cara. É complicado, eu entendo que ela vai falar. Acho que dinheiro também não é problema pra ela, mas assim, é uma situação complicada. O jogador quer vir pro Vasco da Gama. E isso é muito importante do que você falou, Ilan. O Vasco não vai entrar em leilão. Isso não quer dizer que o Vasco não tem uma grana separada para poder, quem sabe, fazer um investimento no Rony. O que a diretoria do Vasco não pretende é pagar o que o Atlético Mineiro estava oferecendo. Ou cobrir essa oferta. Pode acontecer, Pedrosa? Pode acontecer.
Essa é a ideia do Vasco nesse momento? De forma alguma. Até porque o Vasco tem outras negociações em andamento. Isso não quer dizer que o Vasco não tem orçamento para, por exemplo, mudamos de ideia. Vasco, o que você tem aí? O Vasco fazer uma proposta para ela e tentar chegar a um consenso nesses valores para o Rony vir para o Vasco. Pode tirar já o texto aqui, Ricardinho, da tela. Gente, o que me parece, o Pedrosa, em relação à Leila, que você falou, da posição muito firme dela, a Leila é muito profissional, né? Sim. Ela parece ser muito séria nessas questões que são questões delicadas de negociação, de palavra, de acerto, de aperto de mão, né? Da coisa ter sido acertada. Me parece que ela está se prendendo muito a esse acerto verbal, que aparentemente aconteceu ontem à noite. Aparentemente não, que ela afirma ter acontecido entre Atlético Mineiro e Palmeiras, e entre o atleta e o Atlético Mineiro. Então dá para entender perfeitamente a seriedade com que ela está tratando isso. Mas tem o outro lado da moeda, que é esse que você trouxe agora. E o Bernardo tocou também. São muitos meses, né? O Palmeiras vai ficar com um problema dentro de casa, se a gente pode chamar assim o Rony nesse momento. Se o Palmeiras não quer mais ficar com o Rony, se a própria Leila, poucos dias atrás, chegou a dizer que o ciclo estava encerrado, que ele tinha que procurar novos ares, eu posso entender que o Rony hoje no Palmeiras é um problema. Então tem os dois lados. Ela quer ser profissional, ela quer ser absolutamente correta no que foi apalavrado, mas ela está com um problema grande para resolver se ela mantiver o que ela acaba de dizer. Ou seja, se não for para o Atlético Mineiro, não vai para lugar nenhum. A questão é, ela vai conseguir manter isso? É um blefe? Porque eu não acho que a Leila seria de blefar. Mas, ao mesmo tempo, será que ela está pensando direitinho para ir para esse ou vai ou racha? Porque se ela for para o vai ou racha, ele vai continuar no Palmeiras, se não for para o Atlético Mineiro, e vão ter que contornar, vão ter que resolver a questão. Né? Vai ficar com o jogador encostado, ganhando 1.300.000, que dizem que ganha 1.200.000. São mais de 20 milhões de reais até o fim do contrato dele. O que você acha, Bernardo? Vai para